A gente estava falando de serviço, de fornecimento de energia elétrica, inclusive interrupções no fornecimento de energia elétrica têm interrompido e prejudicado o abastecimento de água também. Mas aí são outros desafios do serviço e a gente conversa agora com sobre a estruturação da próxima gestão aqui em Porto Alegre. Os nomes vão sendo anunciados e o segundo nome anunciado na gestão 2025 é do procurador do Estado, Bruno Vanuzzi, que assume então a presidência do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, a partir de 2025, na gestão do prefeito Sebastião Melo. Muito bom dia, Vanuzzi. Bom dia, Sabrina, Inchauspe, Larissa, ouvintes. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu lhe pergunto quando foi... Eu estou lhe ouvindo aqui. A gente tem sempre aviso, né, os ouvintes e os entrevistados, que a gente tem um delay, né, um espacinho entre uma fala e outra. Mas gostaria de lhe perguntar, quando o prefeito lhe chamou para este convite, qual foi a missão dada para Bruno Vanuzzi à frente do DEMAI? Bom, o DEMAI hoje ganhou um protagonismo dentro da nossa cidade a partir dos eventos que nós tivemos em maio, que não existia até então. O DEMAI, fazendo um retrospecto dele, começou inicialmente como uma secretaria municipal, isso anos 40, 50, até ser transformado numa autarquia, com a principal missão de fornecer água para toda a cidade. A partir da evolução dos conceitos, se incluiu o saneamento, né, o esgotamento sanitário e, posteriormente, a drenagem. E hoje, como a gente ouviu agora a entrevista do Rafael Crochemori, conheço ele também já há um bom tempo, há mais de 10 anos, os eventos climáticos vêm trazendo novos desafios para o tecido urbano de Porto Alegre. E hoje a drenagem é talvez o ponto mais crítico que nós temos. Então, esse convite e esse acerto que nós fizemos foi um convite que veio com toda uma carga de propósito, uma carga de uma missão, que tem como destinatário todos os cidadãos, toda a nossa sociedade, que hoje se encontra num momento de extrema angústia, né? Todos nós agora viramos especialistas em clima, observamos como é que vai se comportar o tempo nos próximos dias, sabemos aí que de sexta para sábado teremos um temporal, uma precipitação volumosa, e aí começam as preocupações com a rede elétrica, com o fornecimento de energia, com as casas de bombas, com os sistemas de condutos forçados, com as drenagens. Então, recebi o convite, fizemos esse acerto, esse planejamento para os próximos 2 anos, com bastante entusiasmo e responsabilidade. Bom dia, Vanuzzi, tudo bem? Vou começar te fazendo uma pergunta que tudo certo, obrigado por estar com a gente aqui de manhã cedo aí. E eu estava vendo agora de manhã que tem uma previsão de exercícios de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias aqui em Porto Alegre, certo? É uma realização anual. Eu te pergunto, anual não é muito tempo para se testar as comportas nessas condições que a gente está vivendo hoje em dia? Bom, essas são decisões eminentemente técnicas, né? Isso faz parte de um processo previsto de engenharia, né? E nós temos que respeitar os tempos, e nós temos que respeitar as especificações, mas tudo isso vai ser revisto, né? Nós temos um trabalho feito por um conjunto de técnicos holandeses que vieram aqui a Porto Alegre logo após os eventos de maio, logo após a nossa tragédia, que nos apresentou algumas medidas de curto prazo, outras de médio prazo e outras de longo prazo. Então, inicialmente, nós temos uma missão de reconstrução, a seguir uma missão de reconstrução melhor, chamado de Build Back Better, né? Nós teremos que reconstruir, mas com mais resiliência, e depois fazemos um planejamento de longo prazo. Todo o sistema de comportas foi posto à prova e se demonstrou, de certa forma, insuficiente. Claro que nós tivemos em maio um nível de pluviosidade e o aumento da água, do volume de água no Guaíba, muito acima de qualquer previsão até então existente. Para vocês terem uma ideia, os modelos climáticos que existiam quando foram feitos os sistemas de diques indicavam que o nível a que nós chegamos ocorreria uma vez a cada 999 anos. Então foi algo muito fora do próprio dimensionamento do sistema.
Então, talvez a crítica ao sistema não seja justa, porque as previsões, os modelos indicavam que aquela situação não ocorreria em um milênio, e aconteceu. Então, nós vamos ter que revisar tudo isso. O sistema de comportas é um sistema que talvez tenha feito muito sentido no momento em que ele foi projetado, e talvez agora não faça sentido. Tudo isso nós vamos analisar com bastante atenção, vai ser algo muito discutido com a sociedade, até porque tem implicações. O sistema de comportas existe, né, que permita a abertura e fechamento, não por um acaso, mas porque nós temos necessidades de mobilidade e necessidades de acesso a alguns locais de Porto Alegre. Então, é uma preocupação muito adequada, muito pertinente, muito legítima, e nós vamos ter um olhar totalmente atento a isso, com certeza. Vanuzzi, o senhor já foi secretário municipal de parcerias estratégicas, secretário extraordinário de parcerias do governo do estado, e quando o seu nome foi anunciado para assumir, então, o DEMAI, vem uma expectativa de que talvez isso seja uma construção, uma preparação para que esse departamento seja terceirizado, concedido, privatizado. Existe esse projeto e o senhor tem essa missão também? Essa é uma pergunta muito boa e essa é uma pergunta que a gente poderia conversar aqui talvez durante 2 horas. Mas vamos tentar transformar numa coisa simples uma pergunta altamente complexa, né? Bom, primeiramente, a questão de privatização é completamente fora de questão, tá? O DEMAI é uma autarquia, é um órgão público uma função de Estado, uma função uma função pública que não pode ser privatizada. Então, gostaria inicialmente de tranquilizar todos que estão nos ouvindo, que têm essa preocupação, aos servidores do DEMAI, que se preocupam com o seu futuro, afinal de contas, eu sou servidor público também e entendo as preocupações e as angústias pelas quais passam as pessoas quando esse tipo de questionamento acaba se tornando algo mais corrente. Não há possibilidade de privatização, não há possibilidade de demissão de servidores, não é esse o escopo, né? A minha formação, apesar de ser jurídica, teve sempre uma ênfase muito grande em infraestrutura e na legislação vinculada à infraestrutura, que hoje nos permite diversas formas de contratação pública. Nós sabemos que a administração pública ela é insuficiente enquanto um órgão executor. O Estado, a administração pública em nível municipal, federal, estadual, já há algumas décadas, eu falo aí coisa de 40 anos, talvez desde o início dos anos 80, mas acelerando mesmo a partir de 1993, com a Lei 8666, se transformou muito mais num coordenador de ações de empresas privadas do que um executor em si. Grande parte dos caminhões que a gente vê prestando serviço, ou melhor, executando serviços públicos nas ruas, caminhões, retroescavadeiras, o pessoal mesmo, a mão de obra, são terceirizados. A administração pública trabalha dessa forma já há muito tempo, inclusive no DEMAI. O DEMAI possui diversas empresas prestadoras de serviço. A grande questão é: os contratos estão sendo feitos da forma mais moderna, mais adequada e que gere o melhor impacto para a sociedade? Então, assim, entre nós falarmos de uma execução integral com caminhões comprados pelo DEMAI, funcionários todos concursados, todo o material já previamente em estoque, já gasto e imobilizado, aquele dinheiro parado ali num pátio, e nós falarmos em privatização, no meio desse caminho entre esse 8 e o 80, existem diversas outras formas de contratação. E essas contratações precisam ser todas analisadas de acordo com as nossas necessidades. Dando um exemplo bem concreto, nós temos um problema crônico na Zona Sul de Porto Alegre de falta de água. E esse problema decorre de uma insuficiência nos sistemas produtores daquela região que virão a ser solucionados pela entrada em funcionamento da ETA, né, Estação de Tratamento de Água, do sistema Ponta do Arado. Esse sistema está há 10 anos entre projetos e contratação e execução. E o que aconteceu ali? Nós utilizamos, nós, quando eu digo a sociedade porto-alegrense, uma contratação fracionada em que 7 empresas executaram parcelas dessa obra. E, claro, basta uma dessas empresas falhar por qualquer motivo que seja, por erro de projeto, por incapacidade técnica da empresa. Não vem ao caso, basta uma dessas 7 falhar para que nós não tenhamos essa estação de tratamento funcionando.
veja o risco que se corre, né? Como se multiplicam os riscos quando essa sobreposição de empresas não vem a gerar uma redundância, ao contrário, vem a gerar uma multiplicação de possibilidades de falhas. Será que essa contratação mais tradicional foi a mais adequada? Será que não haveria um contrato mais moderno, um contrato mais integrado, que talvez não fizesse mais sentido, como, por exemplo, uma contratação de uma locação de ativos? Isso se chama, no jargão de infraestrutura, turnkey. Se contrata infraestrutura e a empresa é responsável por entregar pronta e é só girar a chave e sai funcionando. Será que não seria interessante que essa empresa ainda operasse essa estação por 5 anos, para que a gente tivesse certeza de que funciona, de que foi bem construído? Sim. Então, vocês entendem, assim, não é uma questão de vamos privatizar ou não vamos privatizar, não é nada disso. Nós precisamos entregar mais serviços, nós precisamos entregar serviços que sejam resilientes e adequados às novas necessidades da cidade. E certamente tem uma série de perguntas que ficam e que nós gostaríamos de detalhar assim que o senhor estiver assumindo, e a gente fica aí com a proposta de conversarmos quando já estiver à frente, então, do DEMAI, para detalharmos, distribuindo essas 2 horas que precisamos aí para entrar nesses assuntos em várias conversas aqui no Jornal da Mix. Muito obrigada por nos atender nessa quinta-feira, nesse início de manhã. Eu quero desejar boa sorte, né, ao Vanuzzi, porque a missão é uma missão grande, árdua, né? Eu te desejo boa sorte nessa empreitada. Boa sorte para todos nós, né? Porque toda a cidade depende disso. Existe um senso de responsabilidade, até uma certa gravidade na assunção dessa função muito importante, e temos a total consciência de que a tranquilidade do cidadão depende do trabalho que vai ser feito. Então, agradeço o espaço, gente, e agradeço a disponibilidade para a gente tratar de alguns assuntos que às vezes são um pouco mais árduos, assim, um pouco mais áridos e mais complexos. Mas a gente tentando transmitir isso com clareza, com bastante tranquilidade para o cidadão, eu tenho certeza que a gente vai chegar sempre no esclarecimento. Obrigado e estamos sempre à ordem. Voltaremos